Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Meus amigos, é o seguinte, atualização do conflito entre Rússia e Ucrânia, que eu posso trazer de novo para vocês, né? Dar os updates aí do conflito que já passou de um mês, né? Entramos no segundo mês, né? Mais de 30 dias de conflito, né? Ontem fez 30 dias. Bom, entrando agora em uma nova fase. A fase, eu acho, por mais do que o Kremlin, né? Por mais que o governo russo esteja falando que tudo segue como planejado, as baixas por parte da Rússia, né? Seu efetivo está meio que tendo resistência em vários lugares. Segundo relatórios da OTAN, que é claro que são relatórios tendenciosos, mas segundo os relatórios da OTAN, as baixas por parte dos soldados russos são significativas, né? Estão falando de 16 mil a 30 mil baixas. É muita coisa. Mas de soldados que se foram, esse número não é tão grande, né? Baixas aí de feridos, etc. E o dano material, né, aos equipamentos russos também são muito grandes. Mas há uma informação importante, algumas importantes, que eu vou citar para você aqui. A primeira delas é o que está aí parte do nosso vídeo. Bom, há uma data final para a guerra? Podemos citar, então, uma data final para a operação especial russa chegar ao seu fim? Tem sites, inclusive sites da Ucrânia, né? Logo vai ser anti-Rússia, dizendo que a data final, segundo vazamentos, né, da inteligência russa, etc., e analistas russos, estão dizendo que a data final vai ser 9 de maio. 9 de maio é bem simbólico, eu vou te explicar por que eles estão especulando que o final da guerra vai ser 9 de maio. Putin falou que a primeira fase já foi concluída, né? Donbass, regiões importantes ali, Kharkov, né? Tem agora Odessa, que possivelmente vai entrar em embate, a parte mais ao norte também, os arredores, né? O subúrbio de Kiev está realmente em zona de embate agora, de grandes ataques. Há uma outra questão aí. Ontem, a fala do presidente dos Estados Unidos lá na reunião da OTAN e o G7, falando sobre o uso de armas químicas. Eu vou trazer um dado para você. Existem sites de geopolítica e sites de notícia que estão cobrindo a guerra, falando que diante do comunicado, diante da fala do presidente dos Estados Unidos dizendo que o Putin pode usar arma química, ele está falando de arma nuclear. E como seriam essas armas nucleares? Alguns sites de estratégia militar, sites de geopolítica, estão afirmando que seriam arma nuclear tática. Então, seria um disparo nuclear tático. O que seria? Então, armas nucleares táticas. Tem um site aqui, o Times of Israel, também comentando, e outros. Vou trazer essa informação para você. Enquanto isso, eu vou colocar uma matéria aqui para vocês rirem um pouquinho. Enquanto o mundo caminha para uma terceira guerra mundial e tal, pressões de todos os lados, a esposa do Hunter Biden, né, filho do presidente dos Estados Unidos, está aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, curtindo a praia de férias, com uma escolta de 6 carros blindados. Tá aí, né? Enquanto o mundo desaba na cabeça da família e a guerra esconde o laptop do inferno e todas as conexões, né? Ucrânia, Pedro e tráfego, enfim, ela está aqui no Brasil. Deixa eu mostrar para vocês, está aqui mesmo, está aqui o tweet, e tem informações aqui embaixo que comprovam isso, né? Tem um outro site aqui, ó. Cadê? Esse, ó, o Daily Mail, aqui embaixo tem bastante foto. Essa é a esposa do Hunter, filho do presidente dos Estados Unidos. É verdade, enquanto a família está aí envolvida em grandes escândalos, o sogro, né, viajando para a Polônia agora, resolveram a possível terceira guerra mundial, ela está em Ipanema, os seguranças aí do serviço, né, secreto, etc., paisano, e está aí o Hunter canalha Biden. Enfim, deixa eu seguir aqui na nossa programação, é só curiosidade, eu não consigo gravar um vídeo somente com uma informação para vocês, né? Olha, esse site é bem interessante, é a este site que eu quero que vocês depois deem uma olhada. Esse site Stars, ele é meio poluído, tem algumas coisas que eu não gosto muito, mas ele está trazendo o seguinte: Putin decide data final para a guerra na Ucrânia com tropas avisadas de que devem vencer até lá. Então,
Basicamente, a manchete está dizendo: as tropas russas estão sendo pressionadas a vencer a guerra ou ser declarada a vitória, né, de Putin, a vitória da Rússia sobre a Ucrânia, até o dia 9 de maio. E por que o dia 9 de maio? Dia 9 de maio é uma data icônica para o Exército Vermelho, para o Exército Russo. Vermelho porque é da antiga União Soviética, que venceram os alemães, venceram as forças nazistas, e essa data, a data importante, que inclusive é feriado na Rússia, em que eles celebram a vitória do Exército Vermelho sobre os nazistas, né, no dia 9 de maio. Exatamente, dia 9 de maio é a data simbólica. Então estão especulando aqui analistas da própria Rússia, né, analistas do mundo militar russo, sites de geopolítica estão especulando, e sites da Ucrânia também estão especulando, que Putin vai declarar as suas vitórias e ele vai fazer de tudo, ou para derrubar o governo de Kiev, para depor o Zelensky, fazê-lo realmente fugir, ou ficar claro de que ele está em algum bunker, é bem provável, e não esteja mais em Kiev, ou declarar vitória mesmo até o dia 9. É o que se especula diante das datas simbólicas, e o Putin é um homem muito ligado à história. Ele é muito ligado à história, né? Até na própria invasão da Ucrânia, antes, no dia, né, ele citou ali, 1 hora, ele fez um discurso citando Pedro, Catarina, estão ligados à história do czarismo, né, do Império Russo, etc. Foi um dos grandes impérios. Inclusive, eu dei uma aula para o pessoal aqui falando dos impérios mundiais, falando da ordem geopolítica mundial versus a ordem globalista, fazendo distinção, e eu citei os impérios, falando dos impérios bíblicos, eu citei o Império Mongol, Império Russo, Império Britânico, Império Romano, Império Otomano, né? Bem interessante. Eu acabei citando também o Império Russo, pegou uma extensão de território até o Alasca, que depois foi vendido para os Estados Unidos a preço de banana, mas é interessante. Então o Putin, como é um homem muito ligado à história, ele acha que ele tem uma missão histórica e até divina, né, com relação ao povo russo, à grande Rússia, então estão justamente sinalizando esse simbolismo desse dia de maio, possivelmente dia 9 de maio, ou seja, teremos mais de 60 dias de conflito. Mais de 60 dias de conflito. Logo, veremos grandes prejuízos econômicos, cadeias de suprimento no mundo desabastecidas, fome em vários lugares e uma crise econômica muito séria. É possível, olha essas expressões que eu estou usando para não me ter como alarmista, sensacionalista. Eu estou só analisando. É possível que tenhamos uma crise tão grande, uma recessão tão grande, semelhante ao que se viveu em 29, né? A quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 29. Então, quem nasceu depois de 30 não viu uma crise que possivelmente pode surgir como consequência se essa guerra se arrastar por mais 60 dias e se houver uma escalada, que aí realmente entraremos em uma recessão mundial. Quero crer que não, mas do jeito que a coisa anda, né? E do jeito que estamos num cenário profético, misericórdia. Agora, eu citei para você da guerra tática, de armas nucleares táticas. A Rússia pode usar arma nuclear tática? Eu coloco para você isso aqui, ó. Essa matéria está no Times of Israel. E por que eu estou destacando para você? Deixa eu tentar colocar em português. Ó, o que são armas nucleares táticas? Arma nuclear tática, deixa eu ver se você está lendo aí direitinho. Tá lendo. Esse site é o Times of Israel. Arma nuclear tática são ogivas nucleares, são armas que são de destruição em massa, que provocam um impacto muito grande, né? Tanto ao solo, à flora, à fauna, à vida como um todo, e provocam um abalo psicológico e uma baixa, né, de vidas muito grande. Porém, essas armas, o conceito aqui de armas nucleares táticas, que essa palavra é importante destacar para você, é que ela é utilizada quando a Rússia, por exemplo, sentir que ela está em um atoleiro, esse cenário que eu pintei para você há uns vídeos atrás, ela está em um atoleiro, não consegue avançar, o Ocidente está munindo, a Ucrânia, por exemplo, está pedindo mais de 1.000 mísseis anti-blindagem do Ocidente. Então, à medida que chegam equipamentos, à medida que as legiões internacionais de voluntários vão chegando à Ucrânia, à medida que a Rússia vai vendo resistências, é óbvio, só tem 2 cenários aqui. Eu vou falar aqui as consequências para as grandes organizações, espera aí. Mas só tem 2 cenários. Primeiro, a vitória da Rússia e uma negociação com o Ocidente, ainda assim a Rússia alegando vitória, porque a Rússia não vai sair desse conflito assim, não decidir, ok, nós vamos sair porque as pressões estão muito grandes, você acha mesmo? É ruim.
O presidente dos Estados Unidos, ele teve seu momento Dilma. Ele teve seu momento Dilma falando na OTAN, dizendo, olha, nós sabemos que as sanções não impediriam o Putin, não impediriam a invasão, mas agora nós vamos estabelecer novas sanções. Ué, momento Dilma? É isso mesmo? Você está muito senil mesmo, cara. Enfim, o presidente dos Estados Unidos falou, vamos estabelecer sanções, mas sabemos que as sanções não adiantam. Então, assim, à medida que o arroxo econômico vai se acirrando, né? A Europa buscando uma solução para o gás russo, embora a Arábia Saudita tenha declarado agora e o Catar tenha declarado agora que é impossível substituir o fornecimento de gás para a Europa. É impossível. Ou seja, o gás que a Rússia oferece pela logística dos gasodutos, etc., foi o plano, né? O plano do Putin foi perfeito nesse sentido, como estrategista de guerra. Não tem como. Estou falando dos países fornecedores de petróleo, grandes exportadores de petróleo. Arábia Saudita, Arábia Saudita é o quê? Terceiro, quarto? Primeiro aí são os Estados Unidos, Rússia, né? Enfim, olha só, a Arábia Saudita vem na sequência, tem a China também, etc. O Brasil tá um pouquinho mais abaixo. Então, veja, é impossível. Então, à medida que vai avançando o arroxo financeiro e vão buscando uma solução, os Estados Unidos agora fecharam um acordo com a União Europeia para poder fornecer alguns milhões, né, de metros cúbicos de gás através de navio, mas não consegue suprir a demanda. Estou falando aí de 10%, até 20% do que a Rússia fornecia. Então, de onde vem? Do Irã? Aí coloca Israel numa berlinda, vem agora da Venezuela, então quer dizer, negociando com os regimes mais escusos e mais perigosos do mundo, de Maduro, né, regime de Maduro. Veja a linguagem disso. Ou a própria Arábia Saudita, que disse que não vai se indispor com a Rússia, aumentando a produção de petróleo, que vai prejudicar ela mesma, porque o mercado está superaquecido, o preço do barril do petróleo bruto está só subindo, tem uma correção, depois sobe de novo, eles estão lucrando bilhões com essa história toda. Então, à medida que isso vai avançando, com muita resistência ao projeto de domínio russo na Ucrânia, a Rússia então lança uma bomba nuclear, mas essa bomba é pequena. Ela provoca um dano local. A Rússia pode lançar essa bomba no mar, inclusive. Ela pode lançar próximo a Odessa ou numa região mais remota ali da Ucrânia, vou ser mais específico aqui para não errar na geografia da Ucrânia, tá? Ela pode lançar no mar, ela pode lançar numa região mais isolada. Então, a resistência da Ucrânia vai ver essa bomba nuclear e automaticamente eles vão se entregar. Eles vão se entregar porque percebe que esse poderio eles não conseguem resistir. E aí uma coisa é óbvia, o que prova pra gente? A ONU já era, esqueça, a ONU não tem poder de frear essa guerra, a ONU não tem poder de frear. Cadê o Conselho de Segurança da ONU que conseguiria frear o Putin? Não conseguiu, bananas, esquece, não vão fazer nada. Então Putin sabe que a ONU não vai fazer nada. E aí, se eles utilizarem essas armas nucleares táticas, que não é uma arma nuclear tão grande, né? A Rússia tem mais de 6 mil, o último relatório, mais de 6 mil ogivas, dispositivos nucleares. Podem ser pequenos, pode ser um míssil intercontinental, como a Coreia do Norte acabou de testar, mas pode ser pequeno. Então ele lança esse de pequeno ou de médio porte no mar, uma região remota, já era, não tem como mais, acabou. Eles vão, a Ucrânia, as forças de resistência se entregam, acabou. É um cenário que está pintando aqui. Os Estados Unidos vão reagir mesmo diante de uma guerra química? Será que vão reagir? Aí entra aquele conceito MADE, que é mútua destruição admitida, quer dizer, quando você sabe que o inimigo tem arma nuclear e você também, quando você lança uma arma nuclear, vai se autodestruir, porque o inimigo vai lançar sobre você. Será que os Estados Unidos vão entrar nesse embate? Agora fica a pergunta aqui para você, eu vou concluir o vídeo, que é o seguinte, mostra a fraqueza do Ocidente, o modo que o Putin está jogando é a fraqueza do Ocidente. Fraqueza, não tem ninguém que consegue peitá-lo, fazer parar. Ponto. Fraqueza de liderança no Ocidente, por isso que estão falando da queda da ordem, porque é uma fraqueza de liderança mesmo. Fraqueza das instituições ocidentais, e as sanções não servem para nada, e eles dependem da Rússia em muitas coisas, inclusive para o ouro, e a Rússia está dando uma atacada de mestre agora, que inclusive é paridade, eu comentei no vídeo de ontem à noite, a paridade do rublo com o ouro, ou então do gás com o ouro, acabando com o petrodólar, que é um sonho da China, é um sonho do Irã, é um sonho da Arábia Saudita. Veja como uma coisa caminha aí, muito interessante, né? Então prova a fraqueza do Ocidente, a fraqueza de liderança, e isso só vai acabar quando o Putin decidir que vai acabar. Agora, um detalhe aqui que eu falo para vocês, Rafael, ele vai usar essas armas táticas, como eu mostro para você aqui esse outro site, olha aqui, um site aqui mostrando a opinião do Scientific American, tá falando ele,
O que são armas táticas? Armas táticas limitadas seriam catastróficas. Ele vai usar, aqui a minha opinião pessoal, e eu vou concluir o vídeo com vocês. Rafael, ele pode usar essas armas nucleares táticas, essas armas químicas? Não. Eu não acho que ele vai usar, porque isso mancha a história, mancha o nome do Putin na história. E eu não acredito que ele vai chegar a usar. Eu acredito que, neste momento, pode ser que isso mude, gente. Galera, eu acho que ele não vai fazer isso agora, mas pode ser que mude amanhã. Então eu vou falar para vocês, hoje, eu não acredito que ele vá usar uma arma nuclear, ainda que seja uma arma nuclear tática limitada. Quer dizer, especificamente em um lugar provocar medo, terror psicológico e grandes baixas. Não acho que ele vai fazer isso, porque o Putin ele quer esse lugar na história, quer essa glória para o povo russo. E isso vai jogar na lama de vez, né, o objetivo central, né, de purificar a Ucrânia, né, toda essa história toda de desnazificar, desmilitarizar, acaba com toda essa narrativa, né? Então cai por terra e mancha a história do Putin. Ele pode sofrer um golpe, ele também pode ser assassinado por algum dissidente na Rússia. Eu acho muito difícil essas duas possibilidades do Putin cair, seja por um golpe militar, ou seja por ele ser assassinado. Eu acho muito difícil, mas estamos vendo aí. Eu não sei se agora. Pode ser que daqui uma semana isso mude, gente. Pode ser que isso mude. Não domino essa questão, porque depende do jogo de interesse dessa elite mundial que vai estar empurrando o mundo para mais essa distopia. Por mais que autoridades militares russas tenham falado que eles podem apertar o botão nuclear a qualquer momento, e pode apertar, eu só não acho que farão isso agora. Porque ainda tem efetivo, ainda tem muitos armamentos a serem utilizados, existem alternativas bélicas antes, inclusive, da nuclear. Eu acho que isso provocaria uma reação muito forte. Até os países hoje que estão relutantes em quebrar laços com a Rússia quebrariam se ver uma arma nuclear sendo lançada na Ucrânia, ainda que seja uma arma nuclear tática limitada, mas ainda assim seria algo muito ruim, a longo prazo mancharia toda a história e tudo que ele busca, que entende com a missão histórica divina do povo russo, etc. Então, enfim, embora agora eu acho que ele não vai utilizar, e vários especialistas corroboram com essa minha fala, tudo é possível nesse jogo de interesses que movem-se os pauzinhos nesse tabuleiro geopolítico, e esse tabuleiro do interesse dos senhores do mundo, né, da indústria famigerada da guerra. O que me cabe aqui é analisar os fatos. E esses são os fatos e essas são as minhas análises. Se você tem gostado, eu vou pedir a você para compartilhar e também se juntar a essa massa de membros que eu tenho aqui, me dando o apoio todos os dias e tendo conteúdo exclusivo. Obrigado pelo carinho. Os links estão aqui embaixo. O link do Geopolítica Premium, que é a minha comunidade fechada, do meu Instagram, Facebook, Getter e por aí vai. Beijo. Tchau, tchau. Compartilhe. Valeu.